Graças a Deus a todos, irmãos e irmãs. Dando prosseguimento aqui ao nosso estudo semanal, né, lá em 1 Timóteo, a gente vai ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, a partir do versículo 11 até o versículo 16. Miquel já fez uma introdução sobre esse texto. É um texto bem simples, né, de ser entendido. Paulo aqui está fazendo algumas advertências tanto a Timóteo quanto à igreja com relação ao uso dos recursos da igreja na ação social, né, em específico as viúvas, né. É um texto bem simples, né. A gente vai dar uma lida, dar uma checada nele e ver o que Paulo já desde aquele tempo, né, desde a igreja primitiva, indicava ou dava como conselho para a igreja acerca de tópicos como esse, né? A igreja ela deve simplesmente doar ou prestar assistência sem ver quais são as circunstâncias, quem está recebendo ali aquela ajuda, né? É assim, é de outra forma. Então é exatamente esse é o intuito dessa parte da carta, né? Exatamente exortar sobre a ação da igreja no meio social, em especial aqui as viúvas, mas a gente vai ver que, na verdade, esses conselhos que Paulo está dando aqui, eles se aplicam a tudo no que se refere à ação social, né? Ao fato, a igreja servir socialmente, né, do aspecto de suprir as necessidades humanas, vamos dizer assim, das pessoas, ok? Então eu gostaria primeiramente de orar com você. Hoje a gente provavelmente não vai demorar muito, né? O texto é um textinho pequeno, simples, então fica aí comigo que a gente vai destrinchar esse texto rapidinho. Em primeiro lugar a gente vai fazer uma oração. Depois da oração, a gente lê o texto e aí a gente vai estudar sobre ele. Incline sua cabeça, vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra, Senhor. O Senhor tem nos abençoado através dos textos de Paulo a Timóteo, Pai. E eu peço que o Senhor continue nos abençoando através dele. Que o Teu Espírito Santo possa abrir os nossos ouvidos, tirar as escamas dos nossos olhos, e que através dele nós possamos entender a Tua Palavra, Senhor. Não aquilo que o nosso coração quer que seja entendido, não aquilo que o nosso ego quer entender da Tua Palavra, mas aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar ao nosso espírito, Pai. Nós sabemos que a Tua Palavra é luz para os nossos pés, Pai. E nós queremos andar nesse caminho iluminado e que é a Tua Palavra, Senhor. Nós sabemos que nesse caminho nós não vamos nos perder, nós não vamos errar. E é nele que nós queremos permanecer, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua rica Palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, como eu falei, é um texto simples, né, da gente entender, não tem muito o que discutir aqui nesse texto, né? Mas eu queria que você lesse ele junto comigo, né? 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 16. A gente vai ler e vai procurar entender juntos o que Paulo queria falar para Timóteo, falar para a igreja de Éfeso, quais são as observações que ele levanta aqui, por que ele levanta essas observações, né? E se elas servem ainda para a igreja hoje em dia. Vamos lá então, vamos entender isso. A partir do versículo 11 diz assim: mas não inclua as viúvas mais jovens, pois quando as paixões sensuais as afastam de Cristo, querem casar-se e por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis. Mais do que isso, aprendem também a ser desleixadas em relação ao trabalho, perambulando de casa em casa e não somente dadas ao ócio, mas também fofoqueiras e indiscretas,
comentando assuntos que não lhes dizem respeito. Sendo assim, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas próprias casas e não deem ao inimigo nenhum pretexto para a maledicência. Algumas, de fato, já se desviaram, seguindo a Satanás. Se a mulher crente tem viúvas em casa, esta deve cooperar com elas. Evitai que a igreja seja sobrecarregada com o trabalho de ajudá-las. As viúvas realmente desamparadas são as que devem receber a ministração desse auxílio por parte da igreja. Amém? E aí, eu já queria começar a tratar desse texto exatamente da parte B do último versículo, né? Quando ele diz aqui: as viúvas realmente desamparadas são as que devem receber a ministração desse auxílio por parte da igreja. Então, é qualquer pessoa que vai receber auxílio social da igreja? É qualquer pessoa indiscriminadamente? Não conheço a pessoa, não sei quem ela é. Existem alguns casos, né? Você às vezes não conhece e a pessoa pede a você na rua, você dá, mesmo sem conhecer. Mas a gente está falando aqui de recursos da igreja, né? Recursos da igreja. E eles precisam ser empregados de uma forma sadia, de uma forma inteligente, né? É isso que Paulo já começa falando aqui, e exatamente sobre o que essa última parte aqui do versículo 16 fala. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. São as pessoas que realmente necessitam serem amparadas pela igreja. Porque existem pessoas que não necessitam desse amparo, mas ainda assim se aproveitam, né? Já que está sendo dado, né? Então vou lá e vou pegar. Mas a pessoa às vezes nem tem necessidade. Irmãos, a gente tá passando por um momento bem difícil, né? Essa questão da pandemia. E aí surge o governo federal com a ideia do auxílio emergencial, né? Para que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, dificuldade socioeconômica, possam, de alguma forma, se escapar durante esse período, né? Que ainda tende a piorar. O governo tenta, de todas as formas possíveis ali, fazer com que a economia engrene para que não haja mais desemprego, esse tipo de coisa. Mas é uma situação bem difícil. E aí vem essa ideia do auxílio social, né? Do auxílio que o governo está entregando às pessoas que de fato têm necessidade. E aí já se tem notícia de que mais de 600 mil funcionários públicos, né, receberam auxílio emergencial, né? E logo de cara o servidor público receber esse tipo de auxílio é caracterizado como crime, né? Ele não poderia receber porque ele já tem uma renda fixa, né? Ele já tem o salário dele. Então ele está se apropriando daquele valor indevidamente. Isso é um crime, né? Então já tem-se aí notícia de pelo menos 600 mil, né, funcionários que cometeram crime, não é verdade? E aí o governo já disse: olha, a gente vai precisar entrar com um processo administrativo, né, para reaver esses valores e punir essas pessoas que mesmo sem ter necessidade, solicitaram um auxílio que era endereçado a pessoas que realmente necessitavam daquilo, né? E aí, provavelmente, pessoas que tinham necessidade não receberam porque outras pessoas, né, que não tinham a necessidade, receberam no lugar delas, né? Eu vi muita gente reclamando que não dá para entrar, ou teve que pegar filas quilométricas na caixa para ter acesso a R$600. É verdade? E aí tem uma pessoa que está em casa lá com seu telefone de última geração e dali da sua internet ultra rápida ele faz o seu cadastro e vai lá e recebe esse dinheiro na sua conta indevidamente, né? Então isso é muito complicado. E aí é exatamente sobre isso que Paulo também está falando aqui, né?
A igreja precisa prestar atenção, porque o valor, os dízimos, né, aquilo que é depositado para ser usado pela igreja, em prol da igreja e pela igreja, ele precisa ser gasto com muito cuidado. Existem pessoas que são aproveitadoras, né, que vão se aproveitar dessa oportunidade, mesmo não tendo a necessidade, mas vão se aproveitar dela, né? E aí a igreja ela não pode tapar os seus olhos para deixar de ver isso. Porque no momento em que eu entrego uma cesta básica a alguém que não precisava, eu deixo de entregar essa cesta básica a alguém que de fato precisava. Não é verdade? Se a gente pensar logicamente, é isso que acontece. Quando eu entrego uma cesta básica, quando eu entrego um valor, quando eu faço uma ação, né, de cunho social, e aquilo vai destinado a alguém que tem uma certa necessidade, mas quem recebe aquilo é alguém que não tinha necessidade, então a pessoa que de fato tinha necessidade deixou de receber aquilo. E aí Paulo chama a atenção da igreja, olha, as viúvas que vão receber esse auxílio são aquelas que de fato precisam, que estão desamparadas. Não é verdade? Que estão desamparadas. Então, primeiro ponto, a igreja ela precisa ser inteligente na administração dos seus recursos. E aí a gente vai ver isso um pouco mais adiante. Mas de antemão é isso. A igreja ela precisa ser inteligente. Ela não pode gastar os recursos de forma indiscriminada, porque o próprio Deus, né, fez com que aqueles recursos chegassem ali. E se o próprio Deus fez com que aqueles recursos chegassem àquele lugar, eu, como administrador desses recursos, preciso administrá-lo da melhor forma possível. E se aqueles recursos são destinados à ação social, ao cunho social, ao auxílio de pessoas que estão desamparadas, né, eu preciso ter um cuidado ainda maior. Porque no momento em que eu pego esses recursos, né, em que eu destino esses recursos para alguém que não precisa, eu deixo de destiná-los para alguém que de fato precisa, né, que é exatamente aquela pessoa para quem Deus fez com que aquele recurso chegasse ali. Eu não tenho dúvidas disso, de que quando chega lá no início do mês, né, que os diáconos colocam lá as fotos mostrando as cestas básicas que foram depositadas ali, que foram formadas para serem distribuídas, aqueles recursos chegaram à igreja, né, pelos irmãos, mas com certeza por um toque do Espírito Santo, porque o próprio Deus tocou no seu coração e fez com que você levasse aquele alimento até aquele lugar, para que alguém que de fato precisa dele pudesse receber e pudesse ter as suas necessidades básicas saciadas, sanadas naquele momento, ok? Então, vamos começar agora lá a partir do 11, né? Prestando bastante atenção nisso que Paulo está falando aqui, olha. Ele diz assim, versículo 11: mas não inclua as viúvas mais jovens, pois quando as paixões sensuais as afastam de Cristo, querem casar-se, né? E por violar o primeiro compromisso, vamos ler até o 12, e por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis. Ok? E isso aí era algo relacionado ali mais à época, né? Hoje não acontece mais tanto isso, né? Se a pessoa for realmente viúva ali com pouco tempo, provavelmente a pessoa vai se casar de novo, né? Ela vai se casar de novo. Mas já não era isso que acontecia naquela época. Nem sempre a mulher mais jovem ela conseguia se casar, né? Existia ali uma certa rigidez com relação ao casamento da mulher viúva. Provavelmente aquele que era o irmão, né? Aquela pessoa que estava ali mais próxima, ou a própria família, se a mulher tivesse família, seriam os encarregados de cuidar daquela pessoa. Qual o grande problema aí? É exatamente o que Paulo está falando aqui, né? A mulher é muito jovem, então provavelmente alguém vai se interessar por ela, né? Alguém vai ter algum pretendente aí que vai querer, né, se casar com essa pessoa. E
e aí é que está o problema, porque, como a gente já viu anteriormente, as pessoas que eram amparadas pela igreja, elas não ficavam simplesmente sendo amparadas e recebendo aquela ajuda do nada, né? Para que elas recebessem essa ajuda, elas precisavam trabalhar, não é isso? Então, existia aí um papel nas viúvas, aquelas que de fato precisavam, elas tinham funções dentro da igreja primitiva, né? Seja ajudar nas atividades ali com os discípulos, lavar pés, esse tipo de coisa, mas existia uma finalidade ali, elas tinham que de alguma forma mostrar que de fato elas eram gratas por aquilo que a igreja estava fazendo naquele momento, né? E aí a gente está falando aqui das viúvas em específico porque é o que Paulo está trabalhando aqui, né? Existia de fato um problema social relacionado às viúvas, né? As viúvas desamparadas, né? Aquela que não tinha família, o marido morreu e ela não tem mais a quem recorrer. Quem é que recorre, né? Uma outra família de fora não ia querer acolher essa viúva, não é isso? Então elas começaram a ser acolhidas pela igreja. Mas aí nos nossos tempos entram outras pessoas, né? A gente tem como pessoas à margem da sociedade, né, os dependentes químicos, seja ele por drogas ou pelo álcool. Temos os órfãos também, e entre outros aí que são pessoas renegadas pela sociedade e que a igreja, assim como a igreja primitiva fazia, precisa assistir socialmente essas pessoas, ok? Então, Paulo está chamando exatamente essa atenção aqui, olha, a pessoa é muito jovem, né? Ela provavelmente daqui a algum tempo ela vai ter a sua própria família e ela vai tomar de conta lá da sua casa. Então, tomem cuidado quando vocês forem acolher uma pessoa em definitivo, né? Como acontecia com essas viúvas de mais idade, como ele fala mesmo aqui, olha, tem que ter pelo menos 60 anos, certo? Para ser uma viúva que vai ser acolhida pela igreja, que vai ficar ali com a igreja, que vai receber um auxílio, vamos dizer assim, vitalício da igreja, né? Vai ser adotada ali pela igreja, ela tem que ser uma pessoa que tenha uma certa idade já. E aí ele fala exatamente sobre isso. Se for mais jovem, vamos ter calma, a pessoa provavelmente vai se casar, né? Não vai necessitar por muito tempo desse auxílio. Então a gente precisa ir estudando caso a caso para ver como é que vai funcionar essa questão do auxílio. Mas existia uma regra geral ali, que o ideal é que a viúva realmente fosse uma mulher de idade, né? E que ela não tivesse família. A gente vai ver isso lá no versículo 16, ok? E aí ele continua aqui, ó, versículo 13. Mais do que isso, ou seja, mais do que essas características anteriores, né? Que quando a mulher, quando a viúva era muito nova, provavelmente ela iria se casar e ela não iria necessitar desse auxílio por muito tempo da igreja. Mais do que isso, aquelas que foram adotadas, né, pela igreja, aquelas que de fato receberam esse auxílio e que ficaram nessa posição, que aqui, pelo que a gente subentende do texto, não era algo obrigatório, né? Não era algo obrigatório que elas desempenhassem essas funções, mas pelo próprio exemplo, provavelmente aqui das mais velhas, existia um certo ofício ali dessas viúvas, né? Elas tinham ali um certo código de conduta em que, se elas recebem o auxílio da igreja, elas desempenham determinadas funções, que não fica bem claro aqui no texto, né? Não fica bem claro aqui, certo? Nos versículos anteriores a gente até pode deduzir algumas coisas, né?
alguns serviços, mas também bem abstrato, assim, não, nada tão claro. E aí o versículo 13 diz assim: mais do que isso, aprendem também a ser desleixadas em relação ao trabalho, perambulando de casa em casa, e não somente dadas ao ócio, mas também fofoqueiras e indiscretas, comentando assuntos que não lhes dizem respeito. Aí pegou, né? Aí pegou. Se a pessoa já recebe o auxílio da igreja, ela está lá numa situação de vulnerabilidade, de necessidade, e aí ela fica, como a gente diz aqui, né? Pegou folga, né? A pessoa ficou folgada, assim. Ela está se aproveitando daquilo e ela não está ligando para o esforço que aquela entidade, para o esforço que a igreja está fazendo para manter, né? Para sustentar aquela pessoa com o mínimo de dignidade. E aí Paulo fala aqui, olha, a pessoa passa a ser desleixada em relação ao trabalho, né? Então aqui a gente mais uma vez deduz que existia um código de conduta, existiam algumas atividades que as viúvas desempenhavam ali dentro da comunidade, né, da igreja, e aí perambulando de casa em casa, não somente dadas ao ócio, ou seja, elas não ficavam só de preguiça, né, não estavam só ali de forma preguiçosa, mas também fofoqueiras, né, indiscretas, comentando assuntos que não lhes dizem respeito. Então não bastava só a pessoa ser folgado, ser desleixado, não bastava só a pessoa ficar perambulando de casa em casa, visitando um e outro. Ela também ia de casa em casa falando mal, né? Ela pegava, né, como a gente fala hoje, é fifi, né? Então ela visitava uma casa, pegava um negócio ali naquela casa, ia na outra casa, aí falava, né, o que tinha ouvido lá na outra casa, e lá naquela casa já tinham que falar alguma coisa, e assim a fofoca ia sendo feita exatamente por essa pessoa que deveria zelar. Zelar pelos aspectos congregacionais ali, e não tem algo que macule mais esse relacionamento congregacional do que a fofoca, irmãos. Não existe algo que macule mais, que distorça mais, que quebre mais esse vínculo que é feito pela congregação dos santos, da igreja de Cristo, que a fofoca, né? Quando você sabe de um pecado de alguém e aquilo vai ser tratado em comunidade, todo mundo se junta ali e vai ser tratado aquilo, não há uma quebra de vínculo ali. Mas quando você começa a semear discórdia, quando você começa a semear desconfiança, aquele vínculo que existia entre irmãos, ele começa a ser quebrado. E aí Paulo, ele fala sobre isso de uma forma bem enfática. Olha, essas pessoas, principalmente as mais jovens, elas estão se dando ao ócio, e acima disso elas são pessoas que estão semeando, né, a discórdia, estão semeando ali estão semeando ali uma certa dissensão, né, entre as pessoas da igreja, porque a fofoca ela provoca isso. A fofoca de fato provoca isso. Então, nesse texto aqui, ele está aplicando isso às viúvas mais jovens porque era o caso do tempo deles. Mas hoje pode ser qualquer pessoa que de fato dependa exclusivamente da igreja, né, para ter as suas necessidades básicas supridas. E eu acredito que a gente já teve, inclusive, lá na nossa própria igreja, casos como esse, né? E aí a igreja ela precisa estar ciente de que isso pode acontecer. E que aquela pessoa que recebe auxílio, ajuda, que recebe incondicionalmente o suporte da igreja ali, ela pode ser aquela que fala mal da igreja. Ela pode ser aquela que vai na casa de um e de outro
e que semeia a discórdia, que faz a fofoca, que divide a igreja. Essa pessoa ela pode se encaixar exatamente aqui. E Paulo está abrindo os nossos olhos. Olha, não é para qualquer pessoa que vocês vão dar suporte restrito. Não é de qualquer forma. A pessoa que vai receber esse tipo de suporte, que vai receber suporte restrito da igreja, que de fato vai ali ser beneficiada de uma forma tão ampla como as viúvas eram beneficiadas aqui nesse tempo. Em primeiro lugar, ela precisa ser uma pessoa que dá bom exemplo. Em segundo lugar, ela precisa retribuir aquilo que ela vem recebendo da igreja. Ora, qualquer pessoa que de fato recebe auxílio de forma irrestrita, eu não estou falando aqui sobre cestas básicas, porque essa é uma ação pontual, né? É algo que supre a necessidade daquela pessoa em um determinado momento. E aí, isso nem sempre precisa ser condicionado, né, de uma forma tão rígida como era aqui. Mas é necessário que a igreja passe a condicionar de uma forma mais rígida a partir do momento em que esse auxílio ele é mais amplo, né? A pessoa de fato depende daquilo. Ou a pessoa de fato recebe, por exemplo, um auxílio por tempo indeterminado em razão de uma necessidade ou de uma vulnerabilidade social, certo? E aí isso não pode ser feito de uma forma assim, de qualquer forma, né? Não pode ser feito de qualquer forma. É isso que Paulo está falando aqui. E aí, nos versículos anteriores, ele fala também sobre o exemplo das viúvas, né? Tiver 60 anos, já é suficiente? Não. Ela precisava mostrar algumas características, né? E aí entra também, a gente pode trazer isso para os dias de hoje, né? E aí é como eu falei, olha, se a pessoa está recebendo de forma irrestrita, de uma forma ampla e de uma forma não pontual, né? Não é algo que vai ser daquela vez e não vai mais acontecer, vamos dizer assim. Ela está sempre recebendo o auxílio da igreja. Então essa pessoa ela precisa retribuir esse auxílio. De alguma forma ela precisa mostrar para a igreja, para a comunidade, que ela é grata, né, por aquilo que ela tem recebido. E isso não sou eu que estou dizendo, é que a Bíblia está falando isso, né? E o próprio Paulo está falando isso a Timóteo e à igreja de Éfeso aqui, ok? Então a pessoa de fato precisa comprovar, né, ou a igreja precisa de fato perceber que essa pessoa necessita desse auxílio. Em segundo lugar, ela precisa dar bom testemunho, né? Não pode ser qualquer pessoa que vai receber e continuar recebendo esse auxílio. Em terceiro lugar, essa pessoa ela precisa de alguma forma demonstrar para a igreja que ela é grata por esse auxílio, né? Ela precisa demonstrar com atitudes que ela de fato é grata por esse auxílio, ok? Versículo 14. Sendo assim, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas próprias casas e não deem ao inimigo nenhum pretexto para a maledicência, né? Então aqui, o que Paulo está falando? Ele, na verdade, está retomando um pouco do texto anterior e ele está dizendo assim, olha, amigo, se tem um cara que está desempregado aí na igreja e existe a possibilidade dele arrumar um emprego, ou de algum irmão da igreja arrumar um emprego, a gente vai ver isso também um pouquinho mais para baixo, é melhor que ele arrume um emprego do que ficar dependendo da igreja. Sabe por quê? Porque se ele ficar dependendo da igreja, ele vai se acostumar. A não ser que seja uma pessoa que, de fato, não se acostume com aquilo, que de fato não queira aquilo, que de fato entenda que aquela situação para ele também é desconfortável. Mas a grande maioria das pessoas vai se acostumar com esse ponto de vista de que a igreja é uma comunidade que precisa saciar as necessidades sociais das pessoas, né? E que se ele está recebendo aquele auxílio, aquela ajuda, então é uma obrigação da igreja. A pessoa acaba se acostumando,
ela não sai daquela realidade, ela vai continuar daquele jeito, e aí ele começa no ócio, ele começa a ser maledicente, ele começa a ser fofoqueiro, né? Claro, algumas pessoas já têm aquilo ali entranhado nelas, outras não, né? Eu sempre falo aqui que a gente eu e Vanessa, né, a gente somos os últimos a ficarem sabendo de alguma coisa. Por quê? Porque a pessoa normalmente vem pra gente, vocês ficaram sabendo? Cara, não sabia disso, né? Não estava sabendo. E mesmo que a gente fique sabendo, amigo, se você ficou sabendo, com certeza não foi pra gente, né? Não foi por nosso intermédio, assim. Mas tem gente que não consegue se segurar. Se ele ficou sabendo, ele já tem que contar, ele já tem que passar para o próximo, né? Esse é o fofoqueiro. Então tem aquele cara que ele já é fofoqueiro por natureza, tem esses casos aqui, onde a pessoa por não ter uma atividade fixa, né? Por não ter um trabalho, por não ter um emprego, mas ainda assim ter as suas necessidades supridas, ele acaba arranjando uma atividade ali paralela, né? Já que ele não está trabalhando, já que ele não está fazendo limpeza, já que ele não está fazendo nada, ele está fofocando, né? Ele está falando mal. Então é um risco muito grande que a igreja assume a subsidiar uma pessoa de forma irrestrita, né? Não que não possa fazer isso, o próprio Paulo dá o exemplo aqui das viúvas, não que não possa fazer isso, mas a igreja precisa ser inteligente nesse momento em que ela vai de fato subsidiar alguém de uma forma ampla, de uma forma restrita, certo? Então, sendo assim, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, né? Sendo assim, se tem alguém que pode trabalhar na sua igreja, né, que é jovem ainda, né, que tem força, amigo, arruma um trabalho para esse cabo, né? Manda ele fazer alguma coisa, ajuda a ele naquilo que for possível, mas o ideal é que ele tenha com que se ocupar, né? Ele arrume um trabalho, ele ganhe seu próprio dinheiro, ok? E aí ele termina aqui o versículo 15 dizendo assim: algumas de fato já se desviaram seguindo a Satanás. E o que ele quer dizer aqui com seguindo a Satanás, irmãos? Seguindo a Satanás é exatamente deixando os preceitos do Evangelho, né? Alguém que não segue os preceitos do Evangelho segue a Satanás. Alguém que não segue a Cristo tem como não seguir a Satanás? Não. Ou você segue a Cristo ou você segue a Satanás. Então, a partir do momento em que não seria um caso de apostasia, vamos dizer assim, da fé, que não é o caso aqui, né? Mas o que Paulo quer dizer é que a pessoa ela tá se desviando dos caminhos do Evangelho. Também não tem nada a ver com salvação, né? Então quer dizer que existe a possibilidade de um crente, vamos dizer assim, um salvo, né? Seguir os caminhos de Satanás? Sim, né? A partir do momento em que eu cometo pecados, em que eu tenho atitudes que não se encaixam dentro dos princípios do Evangelho, essas atitudes elas vão se encaixar dentro dos princípios do maligno, né? Muito embora o Senhor já tenha pagado o preço por essas atitudes, elas são atitudes que vêm, né? Que descendem ainda da velha criatura que ainda habita em mim. E a velha criatura era guiada, né, pelo inimigo. A velha criatura era guiada pela velha natureza. Ok? Então aqui, algumas de fato já se desviaram seguindo a Satanás. Ele não deixa tão claro se é de fato apostasia, né? A pessoa simplesmente deu uma doida nela, ela disse, olha, não reconheço mais Cristo como Senhor e Salvador, esse negócio de Cristo não existe e tal, apostatou da fé, né? Ou se de fato era uma pessoa que tinha algumas atitudes incoerentes, né? Algumas atitudes que demonstravam que ela precisava de arrependimento, que ela precisava se arrepender de algumas obras, ok? Mas pode se encaixar das duas formas, certo?
pode se encaixar das duas formas aqui. Vamos tomar como parâmetro que a pessoa realmente tenha apostatado da fé. Ela era uma pessoa que vivia, né, que era subsidiada pela igreja, que tinha suas necessidades ali sanadas pela igreja, a igreja a acolheu, né, a trouxe para o seu seio de forma indiscriminada, ok? A igreja ela não teve um cuidado de saber se aquela pessoa de fato era uma pessoa cristã, e simplesmente trouxe essa pessoa para o seio da igreja e de forma indiscriminada a auxiliou ali irrestritamente, certo? E aí no final das contas a pessoa não era um cristão, não era um crente, depois de toda essa ajuda ela simplesmente disse que, por exemplo, era uma obrigação de vocês, mas eu também não sou obrigado a dar demonstrações de que eu sou crente. De fato não é obrigado, certo? Quando a igreja ajuda alguém, né, ela não vai ajudar essa pessoa porque é crente, né? Muito embora a Bíblia também nos fale que nós precisamos primeiro prestar atenção naqueles que estão mais próximos de nós, né? Aqueles que são os da fé, né? São aqueles que estão ali os mais próximos. Como é que eu vou ajudar alguém que está lá fora se alguém que está aqui dentro também está passando necessidade e eu não enxergo aquele que está aqui mais próximo? Como é que eu posso enxergar aquele que está lá fora e não consigo enxergar o que está aqui dentro? Tem uma incoerência aí, ok? Então, nesse caso aqui, a gente não pode, de fato, fazer uma exclusão de pessoas. Porque não é crente, eu não ajudo. Não é assim. Eu preciso ajudá-lo, independente se ele é crente ou não. Prioridade são os da fé. Mas o que Paulo está falando aqui no versículo 15 é o seguinte: a pessoa estava lá no seio da igreja, participava das reuniões, participava dos cultos, e aí de repente tem uma doida nela, né? A pessoa estava ali dentro, ela disse: opa, não existe Jesus, né? Como assim? Como assim, né? Como assim uma pessoa que participava ali com a gente, que comia com a gente, que recebia, né, dinheiro da própria igreja, passou um bom tempo aqui com a gente, hoje em dia, né, a pessoa já não diz que não é crente, que não é cristã, que está tudo errado, levanta falso testemunho, semeia discórdia. Cara, tem que ter muito cuidado com essas pessoas que vão ficar de forma ali restrita com a igreja, né? Que a igreja vai de fato recebê-las de forma mais ampla, né? Socialmente falando, e também congregacionalmente falando, certo? Hoje a gente já consegue fazer uma distinção maior, muito embora a igreja consiga auxiliar as pessoas de uma forma mais ampla e restrita, sem que a pessoa esteja de fato dentro da comunidade. Nesse caso aqui não era o que acontecia com as viúvas, porque as viúvas eram levadas para morar dentro da comunidade, né? Elas eram, como é que eu posso dizer assim, elas faziam parte dessa grande família, né? Eram membro dessa família, ok? Então, era muito difícil, né? Depois de, vamos dizer assim, anos de convivência em que a pessoa está sendo ajudada, desfazer esse laço. Imaginou isso? Desfazer um laço de anos com alguém que estava sendo ajudado ali pela igreja é muito difícil. A pessoa vai dizer assim: olha, não existe Jesus, não existe igreja, não existe salvação, mas eu continuo dependendo da igreja, viu? Eu preciso desse salário que vocês me dão, ou eu preciso desse abrigo que vocês me dão. Eu só não acredito mais que exista Jesus, né? Mas a pessoa ainda precisa morar dentro da igreja, ela precisa dormir lá. Imaginou como isso seria complicado, né? Seria extremamente complicado. E aqui, seguindo para o versículo 16, que é o que fecha essa parte de hoje, ele diz assim: se uma mulher crente tem viúvas em sua família
esta deve cooperar com elas. E aí, irmãos, entra um detalhe muito importante, né? Se eu tenho alguém que precisa de ajuda dentro da minha família e eu posso ajudá-lo, eu tenho que ajudá-lo. Se alguém dentro da minha família precisa de ajuda e eu posso ajudá-lo, mas eu recorro à igreja, eu estou agindo de uma forma errada. Dá para entender? É isso que Paulo está falando aqui. Ora, se você tem alguém que é socialmente vulnerável na sua família, que precisa de ajuda, e você pode ajudar essa pessoa, você pode acolher essa pessoa, você pode suprir as necessidades dessa pessoa. E você vai até a igreja e diz, olha, eu tenho uma pessoa ali na minha família que está presa, vocês podem ajudar como? Está errado. Não é assim que se age. Não é assim que se age. Porque você, como o próprio Paulo vai falar aqui, você vai sobrecarregar as ações sociais da igreja, sendo que você mesmo poderia suprir essa necessidade. Você mesmo poderia suprir essa necessidade. Mais uma vez, Paulo está falando aqui sobre as viúvas porque é o caso do tempo deles. Mas hoje pode ser qualquer coisa. Vamos dizer que eu seja um empresário. Eu tenho, sei lá, uma empresa que tem 30 vagas de emprego. E aí eu tenho só, sei lá, 20 pessoas lá trabalhando. E aí um parente, sei lá, um primo, um irmão, não sei, chega até mim, cara, eu estou precisando disso assim, eu estou sem trabalho, preciso de alguma coisa, será que você tem como me ajudar? Eu disse, rapaz, eu não tenho não, mas eu vou ver se lá na igreja está precisando de alguém para algum trabalho. E aí veja, a igreja ela não é obrigada a acolher essa pessoa, não é verdade? Mas vamos dizer que a igreja estivesse de fato precisando de alguém para algum serviço. A igreja pode chamar? Pode, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Poderia sim. Mas eu vou me furtar o dever de ter ajudado aquela pessoa mais próxima de mim, da minha família. E aquele serviço, né, que seria ali, que precisaria ser executado pela igreja, por exemplo, poderia passar para uma outra pessoa que tivesse talvez até mais necessidade. Ou, por exemplo, a igreja abre uma vaga de trabalho, né, seja ela qual for dentro da igreja, só para suprir essa necessidade desse irmão, desse familiar meu que está precisando. É possível fazer isso também? Claro, é possível fazer isso, né? A igreja identifica que há uma necessidade social em uma pessoa e ela tem um trabalho ali que às vezes não é tão necessário, né, mas ela quer fazer aquilo, ela quer abrir aquela oportunidade para ajudar socialmente a pessoa, é possível. Inclusive, nós já fizemos isso antes, né? A nossa igreja já fez isso antes, para suprir uma necessidade social de uma pessoa, né? Mas aí, quando eu deixo de fazer isso, a igreja passa a empregar um recurso que naquele momento não era necessário ser empregado, né? Aquele recurso vai ser gasto de uma forma justa, né? A pessoa está precisando, mas de uma forma que não era necessária, né? Existiam outros meios de se suprir essa necessidade e esse meio passa principalmente por mim, passa principalmente por aquele que é mais próximo dessa pessoa e que tem condição de suprir essa necessidade. Então Paulo está falando isso aqui, olha, se você tem alguém que de fato precisa de ajuda e você pode ajudá-lo, não jogue esse peso para a igreja, não. Não jogue esse peso para a igreja, porque a igreja vai ter que abrir mão de recursos que talvez fossem melhor empregados, né? Que talvez fossem empregados a uma pessoa que tivesse mais necessidade. E aí você, por ser avarento ou por achar que é uma obrigação exclusiva da igreja, repassa essa obrigação que é sua à igreja, né? E aí, por fim, ele termina exatamente com aquele ponto em que a gente iniciou, né, esse estudo aqui, que ele diz assim: as viúvas realmente desamparadas são as que devem receber a ministração desse auxílio por parte da igreja. Então, irmãos, de fato, a igreja ela precisa ser inteligente, né?
na forma como ela gasta os seus recursos destinados à ação social. Ela não pode só, tá precisando, então vou fazer, né? Não é assim, não é assim, porque a gente não conhece aquela pessoa que está recebendo. A gente não sabe se ela é de fato alguém que está entre os 40 e tantos milhões de brasileiros que precisaram desses R$ 600, ou se ela faz parte aí do rol de 600 mil funcionários públicos que todos os meses recebem seus salários e ainda assim solicitaram um recurso indevidamente, ou dos mais de 1.200.000, né, também que recebiam ou têm remuneração fixa e ainda assim solicitaram e receberam esse auxílio. Entende? Então a igreja ela precisa gerenciar bem os seus recursos, porque ela entende que o próprio Deus foi quem proveu aqueles recursos. E se o próprio Deus foi quem proveu esses recursos, a igreja ela precisa gerenciar da melhor forma possível, inclusive os recursos destinados à ação social. Ok? Então, que a nossa igreja ela seja abençoada por essa palavra de Paulo a Timóteo, né? Que a gente possa, de fato, usar de forma inteligente os recursos que o Senhor coloca nas mãos da igreja para ajudar os mais necessitados, para ajudar, como o próprio fala aqui, né? Os que são realmente desamparados. Aqueles que são realmente desamparados é os que devem receber o auxílio da igreja. Aqueles que não são realmente desamparados, aí a igreja pode talvez ajudar de uma outra forma, né? Ou seja, indicando um local para trabalhar, ou com ajudas pontuais. Sim, sim. Isso a igreja deve fazer, né? Mas de uma forma mais ampla, de uma forma irrestrita, né? Trazendo para o seio da igreja, como era feito aqui com as viúvas no tempo de Timóteo, né? Na igreja de Éfeso. Aí a igreja precisa ser mais criteriosa, né? Paulo nos ensina isso aqui. A igreja precisa ter critérios para empregar os recursos que Deus destina, né, à igreja para essa finalidade. Ok? Então, eu espero que os irmãos tenham sido abençoados. Se vocês tiverem dúvidas, né, reclamações, dores aí, vocês podem mandar mensagem, né, lá pelo WhatsApp ou aqui nos comentários do YouTube também, sem problema nenhum. E aí a gente, assim que puder, já responde, fala alguma coisa. Tá bom? Então vamos orar para encerrar aqui. E aí, talvez na próxima quinta a gente se encontre. Se não for aqui, provavelmente vai ser lá na igreja. Ok? Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Eu tenho certeza que ela tem abençoado e continuará abençoando os nossos corações. Principalmente no que tange ao cuidado, Pai, dos recursos que o Senhor coloca nas mãos daqueles que dirigem as finanças da tua igreja. Senhor, que assim como Paulo e Timóteo aqui estavam ensinando a igreja a gerenciar melhor os seus recursos, que a tua palavra, através do teu Espírito Santo, possa nos ensinar isso também, Pai. Que, de fato, a igreja continue sendo essa instituição que suporta as pessoas nas suas necessidades espirituais, mas também nas suas necessidades sociais, nas suas necessidades físicas, Senhor. Porque o Senhor também nos chamou ao mundo para isso. Mas que, de fato, a igreja possa ser inteligente, que ela possa prestar atenção na forma como ela desempenha essa função tão importante, que era importante no tempo de Éfeso, é importante hoje ainda no tempo da Igreja Batista Comunidade Luz do Mundo, Pai. Então nós te agradecemos por isso, eu agradeço por essa oportunidade de compartilhar com os irmãos essa palavra, e nós juntos como igreja te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então eu agradeço também pelo tempo que você desprendeu, né, para
para estudar junto comigo essa palavra e até a próxima. Tchau.